Bom dia. Bom dia. Estamos iniciando mais uma quarta no caminho hoje. Estamos aqui diretamente do Brasil, especialmente de Fortaleza, aguardando o nosso querido Acácio, lá da Espanha, que está no caminho, né? Para que a gente possa bater um papo junto com a Juliana sobre a mulher no caminho de Santiago. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 10h30 da manhã, essa live vai ficar gravada. E aguardando aqui a Juliana e o Acácio para que então a gente possa começar o nosso bate-papo. Lembrando que estamos no mês da mulher, né? Então a gente trouxe esse tema para estar aqui homenageando as mulheres que vão para o caminho de Santiago e que passam por esta jornada de autodescoberta, autoconhecimento, conhecimento dos seus limites, insights e tudo aquilo que cada uma tem ido buscar no caminho de Santiago. Então, estamos aqui aguardando a entrada deles. A Cássio precisa só enviar um convite. Vamos lá, já enviaram tanto a Cássio quanto a Juliana. Olá, bom dia! Bom dia, Juliana Apostos, deixa só eu ver o Acácio. Parece que deu certo, hein? Tá aguardando aqui a entrada dele. Olá, Bom dia! Muito bom dia a vocês dois! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia, Cássio! Melhor agora, né? Que nos reunimos. eu tô em Santiago hoje, né? Eu tô dentro aqui do Albergue dos Cistos agora. Beleza! Que beleza! Muito bom! Eu estava aqui dizendo aos nossos ouvintes que estamos comemorando ainda o mês da mulher e nós convidamos o Acácio para que ele possa estar dialogando com a gente sobre este tema, né? A simbologia feminina no caminho de Santiago. Então, queria primeiro dizer que é uma honra muito grande estar com ele aqui, né? Se dispondo desse tempo para trazer esses conhecimentos para a gente, que a gente se reuniu com ele no domingo e ficamos assim impressionadas com tanta coisa nova que a gente aprendeu. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Esse projeto Quartas no Caminho é um projeto que tem sido idealizado por mim e pela Juliana, trazendo aqui um pouco da nossa experiência no caminho de Santiago, incentivando as pessoas que gostariam de fazer o caminho, trazendo experiências de pessoas que já fizeram o caminho e de colegas e amigos que têm interesse ou que nunca ouviram falar do caminho e que estão aprendendo agora. Então é isso, eu queria passar a palavra para a Juliana, que vai apresentar o Acácio para a gente. Sintam-se em casa, interajam com a gente nos comentários. E se vocês estão gostando, cliquem nos coraçõezinhos para que o Instagram nos permaneça com uma boa estabilidade e que a gente possa fazer uma ótima live. Então, Juliana, com você. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui essa manhã. Manhã do Brasil e à tarde aí em Santiago, né? Com a Esther e com a Cássio. Muito obrigada, Cássio, por estar aqui disponível para passar essa manhã com a gente. Bom, eu vou só rapidamente dizer quem eu sou. Sou uma peregrina, né, que fez o caminho e tenho muita gratidão ao Acácio, ele sabe disso, eu compartilhei com ele, porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito a me sentir tranquila para ir e também me orientou o melhor período para eu realizar esse sonho. Então, deixo aqui público minha gratidão ao Acácio, que me ajudou, e eu sei que ele ajuda muitos outros peregrinos. Então, a melhor forma de fazer essa apresentação do Acácio é falar
Então, a Cássio só é hospitaleiro no caminho há 25 anos, gente. É muito tempo. Então, vocês imaginam a quantidade de informação que ele tem sobre essa jornada, né? Então, a Cássio é hospitaleiro há 25 anos, tem um refúgio, né? Acho que todos conhecem o refúgio Acácio Arieta. Resumindo, calma aí, vamos fazer aqui um adendo. Eu sou peregrino há 25 anos, que acabei tendo um refúgio, é mais fácil. Aí virei hospitaleiro. Então, tem um refúgio que foi apadrinhado pelo Paulo Coelho, né? Grande escritor, e ele não só acolhe peregrinos, mas ele orienta peregrinos, ele tem um grande conhecimento do caminho. E assim, é bem legal conversar com a Cássio, porque ele traz tantas informações, não só para a gente se preparar para essa jornada, né, mas também para a gente ter um melhor aproveitamento dessa viagem que é o Caminho de Santiago. Né? Mas eu não vou falar muito, não, vou deixar ele mesmo falar, porque é tão gostoso ouvir ele falar, que é tanta informação, é tanto conhecimento, que a gente realmente fica cada vez mais curioso para entender toda a simbologia, né, e toda a retribuição que a gente pode tirar dessa experiência que é o caminho. Acácio, é com você, muitíssimo obrigada novamente. Não, querida, obrigado a vocês, né, por terem entrado no nosso caminho, né, porque é assim que a gente pode compartilhar, é assim que a gente pode se conhecer, e é assim como a gente pode crescer, né. Se vocês também não tivessem aberto essa porta, né, que é a porta do coração, a porta da comunicação, a gente ia acabar não se conhecendo, porque mesmo eu te ajudando, mas eu não te conheci no seu caminho, a gente não se cruzou no seu caminho. Verdade. Né? Então agora que a gente está se cruzando, né, depois da sua volta, depois de você começar esse projeto com a Esther, então agora que a gente está voltando novamente àquele primeiro ciclo que você veio, e eu agora estou participando de um novo projeto seu, né, após o seu caminho. Então eu aqui tenho que agradecer que você manteve essa porta aberta, você não me fechou, né, você não esqueceu, então você manteve a porta e você acabou solicitando, não foi nem solicitando, eu até fiquei surpreso. Eu recebi um WhatsApp seu de você me ajudando com aquilo que você sabe fazer, me dando dicas, tentando fazer com que o meu perfil fique melhor, com que a minha história possa ficar melhor. Isso para mim foi uma surpresa muito agradável. Eu só tenho que agradecer isso, né? Quem dera que todo mundo que fizesse o caminho depois pudesse responder, né, a gente, falar, olha, eu sinto muito, mas eu quero te falar isso, o meu trabalho é esse, eu queria te ajudar nisso. Pô, isso eu achei um grande presente que eu recebi, né? E agora mais um presente acompanhado desse projeto, né, de vocês, né, que é o quarto ou quinta live de vocês. Eu estou gostando muito da maneira como vocês estão fazendo. Eu acho que o caminho é para todo mundo, tem vários comunicadores hoje, tem vários meios. Acho que nós temos que usar assim para que a gente possa trazer mais pessoas, mas é aquilo que eu sempre falo, trazer com responsabilidade, né? Porque nós não podemos criar uma doença Caminho de Santiago. Sempre comento isso. O Caminho de Santiago ele é um grande meio, mas ele tem que ser transmitido com uma melhor consciência. Não pode ser somente entregar a credencial e falar da mochila. Nós temos uma responsabilidade hoje porque o mundo está mudando, o caminho está mudando. A energia do caminho está mudando. Então nós temos que compreender isso. Nós estamos em um local sagrado que ele é mutável dia a dia. E cada vez que nós somos invadidos por uma massa de uma nova cultura, o caminho ele se transforma. Então, exemplo, desde que quando começaram a entrar o brasileiro no caminho, o caminho começou a se transformar. Depois vieram os americanos, o caminho começou a se transformar de novo. Depois vieram quem? Os coreanos. Então, pode ver os ciclos, como é que está acontecendo. Com isso, a energia muda. E a energia do feminino muda também. Uhum. Então, tudo isso aqui que é energia, ela muda em função dessa nova massa
de consciência de pessoas que está se transformando. E é quase um choque, sabe? Um choque de água fria. Estava um fluxo europeu, de repente chegaram os brasileiros. Os brasileiros deram maior confusão aqui. É que aqui as pessoas ainda não conseguiram mensurar isso. Mas deu maior blá, blá, blá. Aí depois vieram os americanos, outro blá, blá, blá. Os australianos, caramba. Quando chegaram os coreanos, cara, isso aqui pirou. Entende? Eu acredito, eu acredito. E também, assim, inclusive a gente já tinha até mencionado, né, que até o perfil dos peregrinos, a quantidade de mulheres indo aumentou também significativamente nos últimos anos, né? E também por isso nos incentivou a tratar esse tema da simbologia feminina, que a gente, vou confessar para vocês, gente, a gente aprendeu tanto numa conversa no domingo com a Cássia, que ficou esse tema aqui para levar essas informações para vocês, porque muitas vezes, e eu me coloco nesse lugar também, a gente desconhece algumas informações importantes do caminho para ter um melhor aproveitamento desse momento lá no Caminho de Santiago. Então, Acácio, para dar o start, assim, e a gente começar a falar sobre isso, eu queria te perguntar, quais são os principais símbolos femininos que podem ser encontrados no Caminho de Santiago? Bem, o principal símbolo vale. O símbolo principal do Caminho de Santiago é a concha. Uhum. Certo? A concha, ela é um símbolo feminino. Ela não é um símbolo masculino. Mas, além disso tudo, o Caminho de Santiago, em função de estar aonde ele tem uma força feminina. Uhum. O Caminho de Santiago, ele não é um caminho de uma força masculina. Então, a própria energia que transcorre, né, desde Raca, São Jean Pé de Pó, até Finisterre, tudo isso é uma energia feminina. Então, quando você vem andando, que é o yin e yang, né? Então, nós temos que entender isso, nós temos energias. Então, o que acontece? Ele está nesse paralelo 42, com essa força feminina. Isso é só você observar os edifícios que foram construídos no decorrer desse paralelo. Que esses edifícios são muito mais antigos do que a igreja. E esses edifícios foram, depois, quando a igreja veio, ela recuperou e criou o quê? Outro símbolo feminino. Então, todas as virgens que foram colocadas num templo que não era igreja, elas são símbolos de virgem feminino. Então, o Caminho de Santiago, se vocês pararem a observar, até mesmo as virgens que está no decorrer, é tudo virgem feminina. Então, os prédios templários, toda a edificação dele, a criação dele, são arquiteturas femininas. E é sempre o lado maior. Todas as igrejas templárias de Onate, as que estão em Raca, as que estão no decorrer em Torres del Rio, são todas elas com a energia maior na construção feminina. As portas são conduzidas para pontos femininos, sabe? Então, tem toda uma simbologia feminina que a pessoa, quando chega aqui, ela não entende, e aonde a mulher vai observando em função da intuição que ela já tem, então ela começa até mesmo a se sentir até mais segura, ela começa a ter uma interpretação dela mesma a cada passo que ela dá, porque é como ela voltasse ao seu ambiente, que não é um ambiente como ela está na Avenida Paulista ou em sua cidade, entendeu? Que tem muita interferência. Aqui não, aqui ela está no habitat dela. Caminho de Santiago, se a mulher vem consciente, ela encontra o seu verdadeiro habitat, porque a energia é para ela.
quem dera que cada homem que viesse também pudesse também integrar esse lado feminino dele, para que ele pudesse ter uma intuição melhor, uma compreensão melhor do que ele está fazendo aqui. Entende? Para que ele pudesse tirar o maior proveito disso. Porque o caminho de Santiago, ele é além daquilo que a gente está lendo, ou daquilo que estão dizendo, ou das dicas, ou de tudo que é apresentado, porque o que foi apresentado é uma mitologia, é o conto, certo? Nós temos uma formatação apresentada, que foi jogada na nossa mesa. Mas se nós moramos aqui, se você se aprofunda aqui, você vai ver uma outra simbologia, um outro conto, uma outra história. Nós não estamos julgando se a história é certa ou a história é errada. São simbologias daquilo que chega na mão dos demais e da simbologia daqueles que vivemos aqui, que vamos buscar mais profundamente, não aceitando ou não só tendo esse material apresentado como exemplo, ou como a verdade. Então, às vezes, para o homem é muito difícil ele compreender que esse caminho ele é feminino, né? E o homem tem que entender que existe caminhos de energia feminina, sim. A Cássia, aproveitando essa fala sua, é possível, então, os homens que fazem essa peregrinação se beneficiarem dessa energia? Né? Desde que ele tenha consciência que ele está entrando num habitat feminino. Está entendendo? Porque cada um de nós temos que saber aonde estamos entrando. É igual a mulher também, quando ela quer entrar em uma energia masculina, ela também tem que ter essa compreensão para ela poder ter um convívio diferente, porque a energia é mais densa para ela. Certo? E o homem é a mesma coisa. Certo? Entendi. Mas a mulher, por ela estar em um grande habitat e ela entender que esse local é para ela, para um grande despertar, ela tem que ter certos comportamentos e ter certas atitudes para que ela possa ter um aproveitamento melhor daquilo que ela veio fazer aqui e daquele chamado, que é o chamado da alma dela. Porque, de repente, essa alma que está vindo, ela é masculina. E o seu corpo físico é feminino. Ou vice-versa. A sua alma é feminina, certo? E você é masculino, e você é o homem. Então, por quê? Porque você está trabalhando com vários corpos. Nós estamos aqui porque a nossa alma que nos trouxe para cá. Não é a nossa mente que decidiu vir fazer o caminho de Santiago. Sabe? Então nós temos que compreender um pouco que espírito é esse, que almas são essas, entende? Para que a gente possa aproveitar esse momento que cada um está no seu físico, masculino ou feminino, que possa tirar o melhor proveito desse paralelo 42. E aproveitar essa simbologia que já está desenhada. A simbologia não fomos nós que fizemos, ela foi construída antes da igreja, durante a igreja, e tem também a parte invisível, que é aquilo que nós não estamos vendo, né? Então é muito forte essa energia, por isso que nós até falamos, as mulheres não parem em Santiago, vão a Finisterre, entende? Vão fazer a limpeza, segue mais os 3 dias, se puder, os 4 dias, porque vai dar um sentido melhor a essa outra parte. Porque o caminho de Santiago tem uma coisa que as pessoas... O caminho de Santiago, desde São Jean a Santiago, são 819 quilômetros. Mas o caminho de Santiago a Finisterre, os 100 e poucos quilômetros, que não são 100, ele é mais denso do que os 800 quilômetros. Me explica mais, eu quero entender esses 100 quilômetros finais aí, porque eu não fiz. Infelizmente, eu já não tinha mais condições. Porque ele é mais denso. Por que ele é mais denso? Porque é como se você estivesse comprimindo todos os 800 quilômetros nos últimos 100. Então, a força que tem quando você sai, é como se você já estivesse entrando em um tubo e já estivesse indo já para Finisterre, para esse mar, entendeu?
É algo denso, é algo que parece que você está saindo do útero, tá entendendo? Você saindo e você vai, chega ali, é como se tivesse, uau, sabe? É um Então, renascimento. Seria parecido com as dores de parto, com o impulso do feto para a vida, alguma coisa nesse renascimento. Por sentido. quê? Porque a simbologia do caminho é morte e renascimento. Só que ninguém consegue incorporar durante os passos, aceitar a sua morte. Porque é difícil alguém vivo aceitar que está morrendo. Então, mas espiritualmente é o que acontece. Então, quando você joga a consciência para que você vai fazer esse caminho iniciático para a morte, porque você sabe que você vai renascer, então a dor é muito maior. Porque você tem o quê? Que pegar toda essa simbologia que nós somos cascas, as conchas femininas, e nós estamos limpando e jogando todas as nossas merdas fora para que a gente possa renascer nesse novo caminho que nós vamos fazer depois que chegar no fim do mundo, né? Então, o renascimento também ele tem que ser consciente. Porque quando você renasce e você está desperto, a sua volta depois ao caminho de Santiago, ele terá um novo objetivo, um novo propósito. Então, às vezes, é aonde vai sempre as minhas perguntas para os veteranos, especialmente os veteranos, que aqui já entrou o Tuca, já vi que tem aqui alguns veteranos. Por que você está voltando no caminho fazendo os mesmos quilômetros? O propósito é o mesmo? A transformação existiu? Ou você só está repetindo quilômetros em função dessa endorfina que você necessita, dessa mesma necessidade da carga, né? Que a Esther, conversando com ela esse dia, ela me falou uma coisa do Jung que eu achei super interessante. Como é que é mesmo, Esther? Que as pessoas precisam de Processo de individuação. individuação. Então, Processo de individuação. será que você está fazendo o processo da individuação, voltando nos 800 quilômetros? Isso é uma pergunta muito interessante. Ou porque o propósito mudou. Ou porque a sua conexão com esse feminino ficou maior. Então, com isso, você volta ao caminho para você poder conectar mais forte com esse feminino, mais forte com aquilo que você não viu, ou com aquilo que você não entendeu, entendeu? Então, é um pouco isso. As suas 3 perguntas foram muito interessantes que você me mandou, Ju. Eu gostei, certo? Mas é óbvio, tem muita coisa aí que tá escondida que, claro, vai depender muito da crença de cada um. E como a simbologia, o mito, nada mais é do que uma história contada, é aquela história que vem como um conto, então fica muito difícil, porque o meu conto não é aquilo que eu li. O meu conto está sendo aquilo que eu estou experimentando nos meus muitos caminhos. Eu já caminhei muitas vezes aqui, eu não fiz um caminho. E o meu propósito ele foi mudando. E eu tentei compreender em cima de cada propósito que eu fiz os meus caminhos e tentar ir mais profundo e descobrir aquilo que não queriam me contar. É que não quer me contar que me movimenta. Entende? Eu quero sempre pegar o desconhecido e não aquilo que vai formatado. Aquilo que está pronto, para mim tem algo estranho. Então eu vou mais profundamente, eu procuro compreender, né? É interessante falar, Tudo desculpa, isso? é só aproveitar essa fala que você fez aí da Finisterre, porque eu me lembro que muitas das peregrinas que eu conheci no caminho, muitas delas não conseguiram fazer o trecho ali de Santiago para Finisterre a pé, né? No meu caso eu não consegui porque eu já estava com problemas físicos e realmente que iam se agravar se eu permanecesse andando. E foi consenso que depois que a gente retornou para Santiago de Finisterre, ficou aquele sentimento de que faltou alguma coisa. Tipo, tem alguma coisa a mais que só essa caminhada a Finisterre vai entregar, né? E agora,
com a sua explicação, eu estou entendendo o que é, né? Então... Só que a caminhada de Finisterre é ir e voltar. Essa coisa de você só ir... Santiago. Essa coisa de só você ir, sabe essa coisa só do ir? Tem uma frase que eu, quando cheguei aqui no Caminho em 98, que hoje já não existe mais. E era uma frase que só era publicada em Navarra. Navarra é lá, que era assim: ir és volver. Isso eu aprendi, isso foi a minha primeira frase. Ir é voltar. E foi aonde eu comecei a ver isso tudo, foi quando eu comecei a compreender que o Caminho de Santiago não é só ir. Entendeu? Foi por isso que eu caminhava. Eu já fiz vários testes de caminho, podia ser louco. Eu já fiz a meseta Carrión de los Condes, a calçadilha. Eu ia para Carrión, a calçadilha, dormia e depois eu voltava, calçadilha, Carrión. Aí dormia em Carrión e fazia Carrión, calçadilha. Aí você fala assim, você é louco? Não. Você só compreende quando você faz isso. Depois eu fiz um teste, eu caminhava um dia para frente e 2 dias para trás. Por que eu caminhava para trás? Se eu falo que o caminho é um encontro de alma, e se eu caminhava muito rápido, porque a minha perna é comprida, né? Eu tenho 1,75 m, mas eu tenho Então é o seguinte, se eu acredito nisso, e se eu sei que eu tenho alguém que está aqui porque eu tenho que encontrar essa pessoa, ou eu paro, ou eu volto. Por quê? Porque se a pessoa anda devagar, ela nunca vai me encontrar. E eu nunca vou encontrá-la. Então, se eu quero acreditar nisso, eu preciso fazer o meu encontro. E para eu fazer o meu encontro, é voltando. Eu quero saber a pessoa que eu tenho que encontrar. Então, eu já fiz isso. E não foi uma vez. Eu vi, eu acompanhei, eu peguei alguns materiais sobre você e eu acompanhei essa jornada de peregrino até você se tornar hospitaleiro. Entende? Então, eu precisava compreender para falar de uma coisa com propriedade. E você só pode falar com propriedade quando você faz a experiência com você mesmo. Principalmente em psicanálise, né? Você tem que experimentar certas coisas para você começar a falar. Então, para eu começar, o que eu faço? Eu tenho que voltar. E eu e eu decidi a caminhar sem dinheiro, pela magia do caminho, porque eu precisava experimentar isso. Será que é tão mágico assim? Como eu vou fazer? Eu vou voltar. E aonde eu vou parar? Não sei. Eu fui parar na Suíça a pé. Né? Então, sabe? E sem dinheiro. Então, você tem que experimentar para que você possa falar o que é a magia, o que acontece aqui, que força é essa que ajuda esse peregrino, né? E aí, o feminino, foi quando eu comecei a ver depoimentos de pessoas, de mulheres que não conseguiam engravidar. E vinham para o caminho com o seu marido, pedindo esse milagre. E, quando voltava para casa, essa mulher estava grávida. Está entendendo? Que já tinha um diagnóstico que não podia engravidar. Então tem tantas coisas que acontecem. A mulher aqui pode menstruar 2 a 3 vezes. E ela não entende por quê. Ela não sabe. Ela sabe, tem coisas. Tem mulheres que estão já na menopausa, que parou e se menstrua de novo. Como pode? Nunca aconteceu isso comigo. Sabe? Então tem que entender. Está explicado. Aconteceu comigo aí. Tá vendo? Mas sabe por quê? Porque a gente escuta isso aqui. A gente escuta, a gente comparte, a gente não tem diferença de assuntos. Por quê? Porque é nisso que nós estamos. Essa é a nossa proposta. Né? Quando a gente fala que vem um pai, uma mãe que perdeu um filho, que gostaria de encontrar ele, né, que queria se despedir, que queria saber como está essa alma, e a gente dá umas certas orientações, e ela tem esse encontro, as pessoas falam que nós somos loucos de ter
compartilha uma informação e que talvez vá colocar em dúvida até mesmo aquele encontro que essa mãe teve ou o pai teve com alguém que já partiu. Mas é o momento, é uma coisa possível neste caminho. Você ter um encontro com quem partiu, mas para isso você precisa fazer coisas para que você possa ter o momento desse encontro. Você tem que estar sozinho, você não pode caminhar de manhã já para isso, você tem que estar de tarde, você tem que aproveitar os portais para que você possa sentar e você escutar. Às vezes você escuta, às vezes vem em sonho, e às vezes você vê. E aí quando vê, você não pode ter medo, porque se você tiver medo, você perde esse encontro. Sabe? Então, é tanta coisa que pode acontecer. Por quê? Porque você tem que acessar o feminino. Você tem que ter a chave. É muito interessante. As pessoas falam assim, por que o caminho de Santiago tem o símbolo templário? Você já viu como é que é a T templária? Sim. É como a que é tem que na, é é a que tem na concha, não é isso? Que tem na Não, vieira. não. O que tem na vieira é a cruz de Santiago. Ah, sim. A cruz templária é aquela T maior, sabe? Você já viu que ela é mais grossa assim? Você viu como é que ela tem a chave aqui e ela tem um desenho diferente. Ela é uma T diferente, tá? Mas se você for olhar ela, e se você puder pegar ela, ela é uma chave. Quando você descobre que o caminho, você precisa ter essa tal para você abrir as portas do caminho. Por isso que os templários usavam o símbolo deles sempre no teto, é como se você tivesse a chave para você entrar naquele templo. Só que a chave do caminho é essa tal para você ir abrindo as portas do caminho. Quando você pega essa tal imaginária e coloca ela dentro de você, você vai abrindo todas as portas que estão escondidas, que você vai abrir as portas femininas, que você vai abrir as portas invisíveis, para que você possa também permitir o círculo dessas almas que estão vindo e estão saindo. Por Eu quê? me Porque é lembro um que tem. paralelo, não é a igreja. Porque as pessoas veem o Caminho de Santiago como ponto final a igreja. Não. É um paralelo, ele é um tubo. Ele sai lá do Cabo Creus e vai para Finisterre. Então é toda uma força que não somos nós. É uma força que existe, que ela está em transmutação. Então, como ela está transformando? Por causa do círculo. E quem move essa força? Essa outra força, que é o fogo, que são percorridos por todas essas pessoas que estão vindo. As pessoas em si, ela tem uma força fogo. Tá? Então, ela está... E são mais de 500 mil de pessoas que entram e saem do Caminho de Santiago por ano. Não é quem chega em Santiago, é quem entra e sai. Entra e sai. Pessoas que começam, terminam em Pamplona. Então, isso não para. Esse fluxo aqui não para. Sabe? É muito grande isso. E é isso que vai transformando. E é isso que vai dando uma nova energia. E nós estamos também com os portais que também estão mudando, né? E a consciência, força-pensamento, que também está alterando a energia. A força-pensamento é que está alterando a energia do Caminho de Santiago. Sempre ela vai ser feminina, mas ela está tendo alterações. E o mal também está entrando. Aonde tem luz, tem que ter escuridão, senão não tem luz. Então, da mesma maneira que está vindo luz, está entrando escuridão. E essa escuridão também está vindo em forma pensamento. Então, isso está tendo uma transformação invisível no caminhante, no ser humano. Isso
Se nós somos mais conscientes ainda, nós temos que estar conectados mais com a nossa alma e pedir que ela que nos guie. Não somos nós que guiamos a alma no caminho de Santiago, ela que nos guie. E que nós temos que botar os nossos corpos mais em harmonia, em linha mental, físico, espiritual e emocional. Nós temos que compreender isso. E não precisamos ter bolha. Bolha é o orgulho do peregrino. Porque ele precisa mostrar que está sofrendo aos demais. Bolha não é necessário no caminho de Santiago. Quando você está no caminho espiritual, a bolha, ela é o nosso alerta, que nós não estamos em harmonia com os nossos corpos. Então nós temos que parar e falar, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou num processo iniciático, eu estou num caminho de transformação. Então eu tenho que alinhar ele e eliminar esse sinal que chegou no meu pé, que eu não estou fazendo correto. E a gente porque eu tive bolha, tá? Então, eu estou em silêncio, eu tive muito. E pare e pensa, a Aurieta teve 9 bolhas. Eu conversei muito com ela e converso muito com as pessoas que têm bolha. Eu converso muito porque é alinhar, vamos alinhar os corpos. Né? E a Aurieta já fez o caminho comigo 5 vezes. Depois do segundo caminho, nunca mais teve bolha. Porque é consciência. Bolha é consciência. É saber parar, jogar o ego fora, ficar atento, trabalhar o emocional, trabalhar o mental, sabe? Tem que trabalhar, porque nós somos seres caminhantes. Então, se nós somos um ser que sabe que é para caminhar, nós temos que saber caminhar. Como eram os antigos, que caminhavam, não tinham nem sapato, gente, e não tinha bolha. Verdade. E nós aqui com toda a tecnologia com bolha. Eu fiquei impressionada com um peregrino que eu encontrei várias vezes no caminho, que ele fez o caminho com uma sandália de couro, de dedo, amarrada no tornozelo. Eu falei, como é isso? Não entra pedregulho, não entra terra, não está acontecendo nada. E estava, eu até tirei foto do pé dele. Então, quando você pode fazer certa experiência consigo mesmo, você vai começar a caminhar diferente. Você vai integrar a peregrinação, ou você como caminhante, de uma outra maneira. Né? Porque você vai se trabalhando, você vai trabalhando essas energias dentro de vocês. Então, quando a mulher vem, ela já tem um upgrade melhor do que o próprio homem, porque ela já está nesse habitat e ela tem que ser conduzida de uma outra maneira para poder chegar a esse propósito que ela quer de uma outra forma. E quando ela voltar, ela está mais equilibrada para as tomadas de decisões. Por quê? Porque a mulher, quando faz no caminho, é a que mais muda no depois do caminho. Não é o homem. Apesar que o homem também faz várias mudanças radicais, mas por quê? Porque ele tem algo mais... Então ele acaba tomando certas decisões. Mas quem muda é a mulher. Por quê? Porque tem decisões que ela vai ter que tomar. Trabalho, família, marido, sabe? Várias coisas, estudo. Então, ela sabe, e é aonde a gente propõe cada vez mais que tenha o depois do caminho para mulheres. Não é que nós estamos excluindo o homem, não é isso. Não é isso. Mas é para que a mulher possa ter um entendimento melhor do seu processo. O que aconteceu com ela? Então, para certas coisas, ela vai ter que ter intimidade num grupo de mulheres.
porque ela não vai querer falar alguma coisa se tiver um homem presente. Então, nós temos que respeitar isso, mas nós promovemos que tenha grupos de mulheres, sim, porque não existe o manual do depois do caminho. Não existe o encontro de peregrinos para dar prêmio ou para dar a credencial depois do caminho. Tudo é feito no antes. O durante, que é o caminho de cada um, e o depois. Aonde vai esse depois? Então, se nós somos peregrinos, nós temos que nos preocupar em fazer alguma coisa. Então, são 25 anos que eu promovo encontros de peregrinos no depois do caminho, e até agora são pequenos grupos que se preocupam com isso. E nós já temos 88 mil brasileiros que já percorreram o caminho de Santiago, e ainda não foi criado muito individual sobre o depois do caminho. E por quê? A minha pergunta é, por que não se promove o depois? Porque não é mais bonito? Porque não é necessário? Tem algo que não combina com a minha proposta, entendeu? Eu faço depois. Por isso que o meu canal fica aberto, para eu poder escutar as experiências daquelas pessoas que passaram por nós. Então, quem fica no nosso albergue, normalmente nós deixamos que cada um fique aberto para falar do seu depois. Então, orienta, escuta as pessoas, nós abrimos o canal, fazemos reuniões individuais, o que está passando com o seu processo. E como nós escutamos várias histórias, e as nossas próprias histórias acabam sendo exemplos, e nós vamos sendo o apoio, sabe, da construção desse novo caminho. Porque a pessoa fica sozinha. Eu até entendo a gente falar isso, porque também existe os psicólogos para poder ajudar isso, né, Esther? Não é tirar o seu papel de terapeuta, mas às vezes as pessoas vão buscar um terapeuta, sim, porque não sabe como se resolver. E o terapeuta, às vezes, como ele nunca fez o caminho, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está indo pelo estudo dele. Mas ele não está analisando esse mundo invisível do que essa pessoa percorreu. Então, às vezes, tem uma falta de compreensão. Ainda mais quando a gente fala que é com energia, que é o feminino, que atuou, que é um túnel do tempo de uma maneira com paralelo 42, né, que você teve que ativar a sua alma, que você passou por 7 portais invisíveis, e aí tá todo mundo louco. Mas nós não somos loucos, por isso que está tendo aí 500 mil pessoas, 600 mil pessoas fazendo caminho cada ano. Eu acho bacana, Cássio, porque toda vez que eu escuto você, eu vou aprendendo, né? E é interessante porque, como eu falei aqui, eu reconheço que eu fui muito crua, né, para o caminho, embora anteriormente eu já tinha um processo aí terapêutico de autoconhecimento, né, facilitado inclusive pela Esther. E o meu caminho, ele foi talvez sem essa compreensão dessa energia feminina, né? Eu vivi intensamente o caminho, né? E após, né, chegar, também graças a essa troca constante com a Esther, eu consigo entender um pouco melhor a experiência, né? A gente conversa muito, né? Mas eu fico impressionada porque talvez se eu tivesse essas informações que você passa agora, eu pudesse compreender lá mesmo, durante o caminho, o que estava acontecendo comigo. E eu simplesmente, naquele momento, eu só quis viver aquilo. E eu só estou conseguindo compreender agora, e mais ainda, quando você começa a falar de toda essa simbologia, é que vão caindo algumas fichas, né? Porque, poxa, eu sinto que eu mudei, mas se eu tivesse sabido melhor
toda a questão dos portais, de toda a simbologia, de toda essa energia que estava concentrada ali naquele percurso, eu poderia talvez não só ter crescido mais naquele momento e também ter compartilhado mais naquele momento com outras pessoas. Então, eu estou deixando aqui meu testemunho, porque cada vez que eu escuto a Cássia, é uma informação nova, é um conhecimento novo, e que me dá vontade de, poxa, eu vou... Talvez eu... Pegar a mochila e venha pra cá. Agora eu tenho mais motivo para ir, né, Cássia? A gente sabe disso. Mas eu tenho vontade de repetir essa experiência, tendo ciência de todas essas coisas, né? E também cumprir esse percurso que faltou, que é Finisterre, que agora eu entendo por que meio que deixou uma lacuna nessa minha jornada, né? Porque você acabou de explicar, né? Só quis fazer esse parênteses aí, porque nem tenho essa vontade de ir para o caminho, para é o físico, é o mental, mas não entenda toda a profundidade dessa experiência, né? E a gente justamente trouxe você aqui porque você é um grande estudioso, um grande conhecedor, justamente para despertar nos novos peregrinos e nos mais antigos também, essa vontade de estudar mais sobre o caminho. E é interessante que não se encontra nenhum material na internet com tanta profundidade. Antes de eu ir, eu pesquisei, eu queria muito entender, né? E eu vi alguns terapeutas indo e as pessoas dando os depoimentos, mas nunca se falava dessa energia de uma maneira tão mais concreta como a Cássia nos traz, né? Eu encontrei um único vídeo que eu até compartilhei com a Juliana esse final de semana, falando até, Cássio, daquilo que a gente conversou na nossa reunião, das pessoas que acessam ali um estado emocional onde muitas surtam, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu estava até falando isso agora aqui para 2 hospitaleiros, né? O nosso amigo, os 2 maravilhosos, né, Ju, que caminhou agora com você, que breve a gente vai dar uma notícia aqui ao Brasil, né, de mais 2 brasileiros que estão abrindo um albergue em Santiago de Compostela, né? Então, eu estava até comentando com eles sobre o surto, né? O porquê? Que não é só o surto. Por quê? Porque o caminho atrai. E o caminho traz as pessoas, vários tipos de pessoas. E nós temos que entender também que o caminho está virando uma forma de encontro, de relação. Então, o que acontece? As pessoas estão muito sozinhas em seus mundos, né, em seus apertamentos, né, vivendo isso, né, todo mundo com seus terapeutas, muita gente já leu o caminho e as pessoas hoje estão indicando as pessoas a virem fazer o caminho de Santiago para poder se relacionar-se mesmo, conhecer uma pessoa. Tá? O caminho hoje também tem a razão das pessoas se conhecerem, namorar, casar, viver junto. Porque, às vezes, na cidade, as pessoas não estão mais tendo essa possibilidade. É um fato que já está há alguns anos. Então, vem muita gente, o quê? Dependente de medicamento. Pisa aqui nesse campo energético, porque Pessoal, curta a nossa live para que a gente possa ter uma estabilidade melhor. Deu uma falhazinha, então, vale. Então, se sente bem, se sente maravilhoso, não está entendendo? Para de tomar o medicamento do ordem médica. Por quê? Porque se sente feliz. Então, o que acontece? Existe um distúrbio. As pessoas entram em surto. Por quê? Porque existe uma energia grande, né, que interfere nesse bem-estar. Ele para de ter o controle porque ele acha que ele está bem, porque está vivendo uma outra coisa. Certamente já encontrou uma pessoa que achou interessante, porque as pessoas vão falando das suas vidas. A Juliana que fez o caminho todo, que foi diferente, Esther, primeiro, segundo, terceiro dia,
O quinto dia você já começa a história de não sei quantas pessoas. As pessoas vão se abrindo. E isso vai criando uma certa intimidade. Então as pessoas se sentem muito bem. E com isso as pessoas surtam. Mas também tem aquelas pessoas que são muito sensitivas, que estavam com seus canais fechados por uma razão de crença, proibição da família, da uma religião muito imposta. Então as pessoas estão ali com seus canais, chega aqui, o canal abre. Quando o canal abre, a pessoa se perde, a pessoa não sabe o que fazer. Porque também não tem nenhum terapeuta no Caminho de Santiago que vai fechar canal, que vai entrar em um hospitaleiro e falar, vem aqui que você está com o canal aberto, eu vou te fechar para você não surtar amanhã. Porque esses terapeutas não ficam aqui. Esses terapeutas aqui são hospitaleiros. Não estão as pessoas trabalhando com o mundo invisível. Não tem pessoas trabalhando com os portais. Não tem pessoas que estão tirando as coisas que estão impregnadas aqui. E só vem alguns grupos fazendo esse trabalho, como a minha irmã. Nós ajudamos, nós vamos limpando, como vem os mexicanos, como vem o pessoal do xamanismo, mas são outras culturas que estão vindo para fazer limpeza energética no Caminho de Santiago. Mas fechar os canais, você tem que ser terapeutas, conscientes. Por quê? Porque existem as pessoas sensitivas. E essa pessoa que não tem o controle da sua conexão, ele pira. E ele não sabe o que fazer. Então, aqui, nós já temos o quê? Quando passa isso, nós chamamos a Guarda Civil, 112, o 112 vem, sabe que é um surto. E uma injeção, a pessoa dorme 3 dias no hospital. E aí acorda, fez a sonoterapia, normalizou a pessoa, e normalmente a pessoa volta para casa. Poucos seguem o caminho. A maioria volta para casa, porque fica com medo, não sabe o que está acontecendo. Então, isso também passa aqui. Quem sabe são alguns hospitaleiros. As pessoas que não têm o conhecimento, eles sabem que a pessoa surtou, porque é dependente de medicamento, os médicos que vêm não entendem o que é, e aplicam uma sonoterapia de 3 dias. Mas, como a gente pode já falar isso? Fica difícil. Né? Ainda mais que nós temos uma crença, o Brasil ele é multicultural em religiões. Né? Tem pessoas que é de Umbanda, que vai à missa, que joga carta, que é tarô, sabe? Eles fazem de tudo aqui. Mas são mais já conscientes, eles sabem um pouco o que pode passar. Né? Mas os europeus às vezes não. Né? Então nós temos que compreender que aqui vem e acessa esse canal das pessoas muito sensitivas. E isso é muito preocupante para um dono de albergue, porque se ele não tiver o conhecimento, ele morre de medo. Ele não sabe o que passa, porque as pessoas piram. Tem pessoas que saem correndo, tem pessoas que querem subir em árvore, sabe? É uma coisa que dá até medo, tá entendendo? Não é que são violentos, não existe a violência, mas existe uma loucura. De vez em quando passa a loucura naquela pessoa, e quem vê não compreende. E a gente tenta acolher essa pessoa da melhor maneira possível, então a gente tenta acolher e fechar o canal e controlar ela e tentar fechar o canal. A Orieta teve que aprender a fazer isso. Imagina, vocês têm um serviço, né, Acácio? O SOS Peregrino, né? O SOS Pode Peregrino falar um nós pouquinho, damos até esse... para que as pessoas saibam também que existe esse serviço que você oferece. Né? Nós fazemos serviço, nós tentamos ajudar, acolher, né, e não levar a pessoa ao hospital. Tá entendendo? Porque levar no hospital é você cortar todo esse canal aberto. Agora, claro, se a pessoa tiver medo, a gente não tem como, porque às vezes a gente vai ter que chamar essa pessoa para consciência
e tentar explicar o que ela quer, se ela realmente está ou que ela quer parar com isso. Uhum. Porque tem pessoas que não querem mais viver isso, não querem, têm medo. Porque foi cortado desde criança. Porque teve um problema familiar nisso. Então não querem vivenciar novamente isso. Porque isso dá medo, é um mundo desconhecido. E acontece também com homem isso, tá? Homem, mulher. E não podemos que também por ser um caminho que tem muita sombra, essa sombra também pega nessas pessoas sensíveis e pode dar problema como se diz, da parte ruim, tá entendendo? Você vê esse mal também, porque incorpora, né? Vem, pega e aproveita essa fragilidade. É como se estivesse sendo um carrapato, sabe? Eu estou vendo muitas perguntas aí, Esther. Talvez seja o caso assim, de puxar algumas perguntas, porque o pessoal está super curioso assim, com essas informações que você está trazendo, a Cássia também quer contato. Então, aproveitar esse momento aí para puxar essas perguntas, até para o próprio Cássio responder. Deixa eu só dizer uma coisa, a gente só precisa controlar o tempo para não derrubar a live sem que a gente finalize, né? Algumas perguntas, elas já foram respondidas aqui pela Orieta sobre se o albergue está aberto. O canal, sim, o canal energético. E as outras informações, elas são informações, assim, a respeito de como fazer o caminho, que eu já coloquei o contato tanto da Juliana quanto do Acácio, até para que a gente não perca nesse momento o foco da live, porque não vai dar tempo de dizer a respeito de mochila, né, Não, isso não informações tá. dessas, E não é o tá? intuito da live. O intuito Então, da live é você não é o intuito. atenção. Eu gostaria que ele continuasse, que a gente pudesse continuar e, de repente, as pessoas entrarem em contato depois no privado sobre essas outras informações. Até porque eu gostaria também de trazer aqui para vocês, sobre tudo isso que a gente está fazendo, a questão do conhecimento do sagrado feminino, que ele pode ser feito através de leituras, de grupos de mulheres, né? Existe uma filosofia chamada sagrado feminino, né? E tudo isso que a gente está falando aqui me chamou muito a atenção a questão da continuidade até Finisterre, como se fosse realmente um renascimento, e toda essa simbologia que o Acácio trouxe da mulher, né? Para mim, fica muito claro o porquê de todo esse movimento no caminho ser feminino, porque a mulher, ela é a única que tem a condição de dar a vida. Sem ela, o espermatozoide não faria nada. Então, é muito simbólico mesmo, porque, veja bem, né? Olha só, o sagrado feminino é o despertar para uma nova consciência que tem levado homens e mulheres a aprofundar-se no conhecimento do sagrado feminino. E este princípio é o estilo de vida, objetiva diminuir o espaço do estresse cotidiano e excesso às tecnologias, né, que tem desenfreado tanto as nossas vidas, e a mulher, por ela ter uma sensibilidade, ela consegue reorganizar todo o ambiente familiar, trazendo isso para o nosso dia a dia, mas que pode ser levado para o caminho, e também a fazeres como plantar, colher, cozinhar, tecer, cuidar dos filhos, né? Então, a mulher ela tem um conhecimento único sobre o viver. E as mulheres são cruciais para a humanidade, né? Elas têm o poder de nos reconectar à vida. Então, eu achei isso muito simbólico, todo esse processo do caminho até Finisterre, como o Acácio trouxe para a gente, né? E depois que vocês continuarem essa fala, a gente também não pode esquecer de presentear tanto a Cássia quanto nós e os nossos ouvintes com uma cartinha do Sagrado Feminino para a gente poder estar comemorando esse mês de março junto com vocês aqui, que é o Dia Internacional, o Mês Internacional da Mulher. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para o Acácio, né? De como essa simbologia, a gente já falou aqui, mas
para quem ainda está entrando agora, eu vi que muita gente entrou agora, como é que ele pode inspirar outras jornadas pessoais e espirituais, tanto no caminho como depois do caminho, né? Como é que essa simbologia toda feminina ela pode inspirar outras jornadas? Abrindo mais a intuição, porque as jornadas, ela independe para onde você vai. Porque o verdadeiro sagrado, ele não está em um traçado, né? Nós que usamos uma simbologia de um traçado para poder viver uma certa experiência, né? Mas o verdadeiro caminho está dentro de nós. Então, às vezes nós buscamos outros caminhos, né? Outras jornadas, mas nós não fazemos o maior exercício, que é caminhar para dentro. Então, por isso que eu falo, o caminho de Santiago as pessoas que fazem porque não estão bem. Porque aquela pessoa que está equilibrada, que está bem, que está crescendo para dentro, ela não vai andar os 800 quilômetros, gente. Ela já está andando para dentro muitos quilômetros, que não sou eu que faço. Eu preciso caminhar por causa do meu perfil. Eu preciso viver isso, eu preciso, né? Mas tem pessoas que não. Exemplo, a própria Orieta é uma pessoa que entra cada dia. Ela é tão disciplinada que é impressionante. Eu fico impressionado pela disciplina que ela tem. Eu não tenho essa disciplina. Mas o caminho dela é diário, é todos os dias. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso sair, eu preciso caminhar, sabe? Eu preciso percorrer. Eu não consigo parar para dentro. Mas tem pessoas que é para dentro. Né? Talvez eu vá conseguir, talvez eu consiga, porque eu fiquei 2 anos e meio sem sair de casa. Na pandemia. Eu não saí de casa durante 2 anos e meio. A pessoa, mas eu nunca imaginei que eu pudesse não sair de casa. Então eu tive que fazer um caminho e crescer e viver comigo mesmo. E viver com Orieta, uma relação diária. Sabe? E abrir as janelas para poder comunicar, estudar, aprender novas tecnologias. Né? Foi aonde eu entrei na mídia, essas coisas todas, para poder aprender. Até hoje ainda não sei usar Instagram, certo? Ainda estou melhorando, mas então é o projeto. Então, o principal aprendizado é aprender a caminhar para dentro de si. O que você vai descobrir fora, ele vai ser o quê? O palco para o seu crescimento. Mas ele não pode ser o propósito. O propósito é dentro. O outro, tirar foto, legal, tá. Então, se o caminho de Santiago, você também vem com esse propósito de você ver o caminho, mas caminhar para dentro, você vai fazer isso sempre, em qualquer local. E cresce cada vez mais. Cresce cada vez mais e usa o cenário. Caminho do Sol, Cora Coralina, caminho do Japão. Mas o seu caminho é todos os dias dentro de você. É isso que te fortalece para você enfrentar a vida, né? É isso que te mantém, conectado com os 4 pilares que você falou no começo da live, né? Que é o que a gente traz no processo terapêutico. O ser humano ele consegue viver melhor com plenitude quando ele tem esses 4 pilares equilibrados. Biopsicossocial e espiritual, né? Que é... Então, você vê, passou por 2 anos e meio preso dentro de casa, mas o caminho estava dentro dele. E isso sustentou até o fim da pandemia, né? Sim. E isso é importante porque muitas pessoas entraram em surtos na pandemia, em processos de ansiedade e de desespero, né? Olha a importância da gente fazer um trabalho para dentro. E outra coisa, eu não me vacunei. E eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de falar. Eu não me vacunei. Então eu fui trabalhar a minha imunidade. E Orieta também. Então nós ficamos tomando aquilo que nós acreditamos que são as ervas, principalmente a artemisia,
Tunísia, nós fomos buscar produtos naturais para aumentar a nossa imunidade e aumentando a nossa imunidade para dentro, cada dia, cada dia, cada dia. Mas também nós nos isolamos, né? Você tem que ver, né? A gente foi para Lourdes, ficamos lá 2 anos e meio. Orieta saía para fazer compra de 45 dias. Ela saía sozinha. Ela que saía. 45 anos ela vinha com o carro e a gente ficava ali 45 dias com a mesma comida. Durante 2 anos e meio. E eu em casa. Sem sair de casa. Foi complicado, mas foi um aprendizado para que a gente pudesse o quê? Será que aquilo que nós falamos é blá, blá, blá? Ou será que nós temos que vivenciar e poder falar daquilo que nós estamos experimentando? É muito interessante. Eu gosto muito desse pensamento. Eu tenho que viver aquilo que eu prego, senão não tem sentido. Mas é claro, mas senão é uma hipocrisia. Entendeu? Muito legal. E às vezes eu fico com raiva de mim mesmo. Se eu estiver falando alguma coisa, não, eu vou lá ver. Às vezes os portais mudaram, né? Os portais mudaram, né? Um pouco, né? Porque é óbvio. Aí eu falei, os portais mudaram? Eu pego o carro e vou lá ver. Orieta, eu vou lá ver, não tem problema. Eu posso dirigir 3 horas, 4 horas e vou lá ver se mudou mesmo. Porque eu tenho, sabe, eu não posso ficar na teoria. E isso que é um pouco, às vezes, mas você é arrogante com isso? Não, eu não sou arrogante. Se eu quero falar uma coisa, eu preciso ver, eu preciso saber se realmente é isso. Não é porque alguém me contou, sabe? Não é um conto, não é um mito. Eu preciso olhar ali, vou lá, vou sentar, vou fazer as minhas medições e vou ver o que acontece. E sempre vou perguntar às pessoas locais, porque as pessoas locais é que podem te dar os verdadeiros sinais, sabe? É uma outra visão do caminho de Santiago, de verdade, assim, muito mais. A gente fica na superficialidade. Quando você vier, eu sei que você vai vir, em um lugar do caminho eu vou te encontrar e vou fazer você caminhar comigo para trás. Aí você vai entender. Eu quero caminhar também à noite, viu? Naquele projeto que você... Caminhar à noite. Você vai caminhar... Mas como? Vamos caminhar à noite. Mas que horas? À noite às 5 da manhã? Não, que às 5 da manhã. Vamos sair meia-noite e meia. Perfeito. Eu também vou, viu? Eu vou também. Já avisei a Juliana. Vem, e vamos sair meia-noite e meia. Eu falei assim, mas como? Vem caminhar meia-noite e meia. Eu queria até que você falasse dos projetos que você tem, dos serviços que você tem também, para que as pessoas que ainda não lhe acompanham, né? Que eu acho muito difícil de acompanhar a casa, porque é a maior referência. Não, tem muita gente, porque tem coisas que já as pessoas já são as jovens, já não sabem quem eu sou. É normal isso, né? Isso é a nova fase, porque tem outras pessoas também que já estão aqui já no caminho. Pois é, mas nós temos um refúgio. A gente tem um refúgio, a gente tem um refúgio de 10 pessoas, onde nós compartilhamos toda a nossa experiência dentro desse refúgio. Estava em reforma, mas esse ano está aberto, né? Já está funcionando. Nós vamos abrir, não vai abrir 7 dias na semana, nós vamos fechar um dia na semana, que ainda não sabemos qual é, né? E a gente vai fazer assim, quase dar uma mentoria dentro das pessoas que escolheram estar com a gente nesse refúgio. Eu alugo bicicleta, né, para toda a parte do caminho português. Nós damos assistência a esse Bike Green também. Hoje nós fazemos reserva para algumas pessoas que estão inseguras de como fazer, porque não conhecem a internet. Então nós temos um serviço de eu reservo, e cobro só uma taxa pelo meu serviço. Passo o valor das reservas à pessoa, eu faço a reserva toda em meu nome, passo os vouchers e ela me paga o serviço. Eu não sou agência de viagem, então eu não cobro
uma comissão em cima da reserva. Eu cobro o meu tempo. Então, se eu faço, tenho que cobrar o tempo perdido para poder fazer essa reserva. Então, existe que isso tem um preço. Né? Transporte de bagagem também, né? Transportamos a bagagem, mas não etapa a etapa. Nós transportamos de um ponto A a Santiago. Uhum. Então, eu pego ela ou no Porto, ou pego ela em Pamplona, ou em Lisboa, ou em San Jean, para Santiago e fica lá na consigna. Então, nós fazemos isso também. E o meu canal ele está aberto. É independente se contrata o meu serviço ou não, certo? Eu estou sempre à disposição, né? Às vezes as pessoas falam, Cássio, então eu queria colaborar. Entra no nosso site, tem lá doação e a pessoa doa aquilo que ela quiser e aquilo que ela achar que é conveniente. Ou não. Tem pessoas que me trazem café. Eu queria te levar alguma coisa, então me traz paçoquinha, que eu adoro paçoquinha. Sabe? Então, o que eu posso te dar? Própolis, eu uso muito própolis, sabe? Então, tem certas coisas que a gente está sempre aberto a todo mundo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa missão. Então, fora o nosso trabalho de sustentabilidade, nós também temos o trabalho por a nossa missão. E nós também damos assessoria às pessoas que querem ter algum negócio no Caminho de Santiago, né? Então, praticamente quase todos os brasileiros que tiveram, nós assessoramos, nós ajudamos. Então, nós estamos sempre à disposição. Aqueles que querem mudar de vida, que querem ter um novo estilo de vida. Nós também temos vários lugares, os pontos, como é que funciona, como é a lei. Né? Ali não é bom você ir por causa disso, disso, disso. Então, nós damos toda essa dica, essa informação. E, para isso, eu tenho um preço fixo, né? Pela assessoria. Ela custa 348 euros e a pessoa me vê não sei quantas vezes por ano, porque é o valor que eu gasto para visitar essa pessoa 10, 12 vezes, porque eu vou visitar todas essas pessoas. Então, estou sempre na Natália, estou aqui no sítio, vou estar na Patrícia, vou passar na Mara e no Zé Luiz, vou visitar a Jussara, sabe? E assim eu vivo. Né, também, mas é para cobrir o custo, né? E aí, porque senão eu vou estar trabalhando de graça para uma pessoa ter um negócio no caminho. Não é justo, né? Faz sentido. Essa rede de hospitaleiros brasileiros é muito importante, gente. Assim, eu falo por experiência, me deu muita tranquilidade de saber, e por isso mesmo eu contatei o Acácio antes de fazer meu caminho, porque isso me deu uma segurança indo sozinha, né? E a gente fica realmente preocupada às vezes, mas conversando com o Acácio, ele falando sobre essa rede de brasileiros que existe lá no caminho, esse contato que ele tem, essa conversa, essa troca de informações, né, com todos eles, isso me deu uma tranquilidade tremenda de ir fazer o caminho sozinha mesmo e ter essa tranquilidade de, se eu precisar de uma palavra, se precisar de uma coisa, que eu tenho brasileiros lá que podem me ajudar. Então, isso é muito bacana. Você conheceu todos, né, Ju? Você conheceu todos, né? Não tive a chance de conhecer todos, infelizmente. Né? Os meninos conheceram, tiveram a chance de ficar, inclusive, em todos os albergues brasileiros. Mas eu tive contato, se não lá no caminho, agora, depois do caminho, eu estou tendo contato com alguns brasileiros e, assim, tem sido um prazer e um momento de muita gratidão, porque, de alguma forma, também, por conta deles e dessa presença brasileira lá, eu me senti segura para fazer, né? Entendi. Você encontrou seu propósito? Olha, a gente já conversou algumas vezes aqui nas lives, né? Eu encontrei aquilo que eu estava buscando, né? A verdadeira Juliana, que eu acho que estava escondendo atrás de algumas máscaras, né? E, na verdade, eu estava fugindo dela, né? E aí, no caminho, eu consegui finalmente encontrá-la, né? E, assim, é claro que existe um desafio depois do caminho para você se manter dentro daquela atmosfera que foi criada dentro do caminho, né? Mas foi preciso voltar, né? Foi preciso
voltar para justamente ter esse desafio de, bom, essa hoje aqui ainda não sou eu que estava no caminho. Como é que eu posso tirar as lições do caminho, trazer para esse dia a dia que eu vivo, corrido, cheio de distrações, de nem sempre coisas muito boas. Como é que eu posso trazer aquele sentimento, aquela sensação, aquele aprendizado para cá? Como é que eu posso usufruir disso para o meu crescimento pessoal e espiritual, entendeu? Então, esse aprendizado diário que eu estou tendo, fazendo leituras, conversando com pessoas como você, como a Esther, e isso está me ajudando a cada vez mais fazer esse caminho para dentro, né? O verdadeiro caminho, como você disse, é para dentro, né? É claro que o caminho me ajudou bastante a me reconectar justamente com esse momento de fazer o caminho para dentro. Pessoal, a gente está com 1h12 de live. Será que a gente consegue ficar mais quantos minutos sem cair aqui? Não sei, eu não uso Instagram. Mais uns 10? Eu gostaria de sortear as nossas cartinhas, então, do Sagrado Feminino, né? Eu vou escolher aqui, então, 4 cartinhas. Uma para o Acácio, uma para a Juliana, uma para mim e uma para o nosso público, que da outra vez eu acabei esquecendo de mim. Então, são cartinhas aleatórias. Então, tá aqui a do Acácio, a da Juliana, se conecte com a cartinha, que ela vai ser para você. Tá certo. E pronto. 4 cartinhas. Acácio, para você saiu determinação. E a brasileira que representa é a Nise de Oliveira, que é uma nordestina pequena, iluminada, uma gigante de toda a humanidade, ao tratar com inteligência e bondade pessoas na psique encarceradas. Tortura, eletrochoque, lobotomia, presos como ferozes animais. Nise diz não à psiquiatria, que trata loucos como marginais. Sua revolucionária terapia acende no inconsciente adormecido uma luz que liberta da agonia. As mandalas pintadas são a expressão de quem no encontro do elo perdido, a mente escura reencontra a razão. Tudo a ver com o que você falou, né? Tudo a ver. E olha só, a segunda vez que a Nise sai, olha quantas cartas são. Só. A próxima é a da Juliana, para ela sai cuidado e proteção. Saiu de novo a mesma nós, Juliana. Não sei o que isso quer dizer. Eu não acredito. Olha aqui. Saiu de novo. Pótina, a deusa mãe. Do planeta a suprema divindade. Pótina, a deusa mãe, reinou sobre a terra. Por milênios, a paz, jamais a guerra. Medrou nos primórdios da humanidade. Senhora plena da vida e da morte. Sua essência é emanante e permanente. Mãe da natureza de todos os entes, renova ciclos vitais em eterno vórtice. Com ferro e bronze a deusa foi ferida, deuses guerreiros foram entronados e a mulher sua imagem perseguida. A natureza sangra destruída, só a Mãe Sagrada salva os deserdados na eterna dança espiral da vida. Uau. Uau. Uma para os nossos ouvintes e amigos que estão aqui, muitos mandando abraço, falando que o Acácio é um grande professor, que adoram as aulas do Acácio. Muito obrigada pela presença de vocês. E para vocês vai a liberdade. Depois eu vou fotografar e colocar no grupo do Acácio. A Olímpia de Gonges. Olímpia, escritora e jornalista da igualdade social, foi pegroeira, lutou contra o domínio escravagista, da fraternidade ergueu a bandeira. Engajou-se na Revolução Francesa com muita vontade e rebeldia, direitos para todos ela queria, e a luz da liberdade sempre acesa. Declarou os direitos da mulher e o contrato social no casamento, a igualdade feita em juramento. Com os frutos quase prontos a colher, a intolerância muda sua sina, em vez de glória dá-lhe a guilhotina. Não sei o que vocês vão ter que viver no caminho. É para vocês essa daqui. E a minha saiu dignidade. Hipátia,
Foi a primeira matemática do Antigo Egito, na bela Alexandria. Dominava a ciência da astronomia, filosofava e ensinava física. Discípula de Platão e de Plotino, era uma mulher sábia e formosa. Pensava livremente a sua prosa, talvez tenha selado seu destino. Mereceu o ódio do bispo Cirilo, patriarca dos novos cristãos romanos. Ser sábia e mulher livre era feri-lo. Excitados, violentos, desumanos, jovens, rasgam suas vestes em plena rua e na igreja a retalham nua. Depois eu reflito. Mas tá aí, pessoal, as cartinhas para nós, aqui do Sagrado Feminino. E, olha, gente, eu estou muito feliz com essa oportunidade que o Acácio nos deu, né, Juliana? E eu já vou me despedindo aqui, né, de todos vocês e agradecendo de todo o coração a todo peregrino que está aqui. Somos todos peregrinos na existência dessa vida, independente se você já foi para o caminho, ou não vai, ou vai, todos somos peregrinos. E fiquem com essas lindas palavras que nós pudemos ouvir aqui do Acácio, né? Um grande abraço a todos, estejam com a gente na próxima quarta, no caminho. Juliana e Acácio, é com vocês. Eu que agradeço, tá? De Obrigado. Novo, né? Acácio, Obrigado. Muito obrigada por esse tempo disponibilizado aqui para a nossa live, né? Prestigiar esse trabalho que a gente começou agora, né? Nas quartas do caminho. A próxima live, quem está perguntando aí, é sempre de 15 em 15 dias que a gente realiza. Já colocamos aí o contato, aqui vocês têm o contato da Esté, tem o meu contato, meu perfil, tem o contato do Acácio, para quem quiser contactá-lo, conversar sobre serviços, sobre a possibilidade de empreender também no caminho, sobre projetos que ele tem, tirar dúvidas também, né? Ele é uma pessoa super disponível, gente. Olha, podem acessar o Acácio, que ele é super disponível, ele responde, ele ajuda, ele acolhe, ele faz você refletir. Então, sintam-se à vontade para contactar ele através do perfil dele. Orieta também é uma flor, assim, uma amada. Rimos muito durante nossa conversa, né? Um beijo para ela, Acácio. Muito obrigado novamente. Obrigado também a vocês, tá? Eu que agradeço. Aproveite o caminho, aproveite esses encontros, né? Os encontros são muito importantes, que vocês sigam, que não desanime, né? Eu sei que vai ter momentos que às vezes não é quantidade, tá, gente? Fica muito atento com isso. Não é quantidade, é qualidade. Tem uma frase que eu sempre usei quando eu cheguei aqui. Nós estamos aqui para uma pessoa. Verdade. Esse é o nosso papel. É uma pessoa. Se nós fizermos o nosso papel para uma pessoa, nós já demos o nosso recado e já valeu a pena. Então, nada é quantidade. Nós nunca buscamos quantidade. Por isso que nós temos hoje 10 lugares. Qualidade. Então, essa nossa live, que vai ser vista por muitas pessoas, depois certamente já vai, mas se nós tocamos e ajudamos uma, valeu a pena. Verdade. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E olha, Ju, você é exemplo, o meu exemplo. Sim, verdade. Entendeu? A Esté eu conheço agora, mas eu não conhecia. Mas você, pô, ajudei. E mira o resultado. Olha que resultado bonito, olha que coisa bonita está fazendo. Não valeu a pena? Impactou. Valeu a pena. Eu estou aqui, a gente conseguiu se reconectar. Exatamente, é isso mesmo. Sabe as palavras, Acácio. Entendeu? Então, não vale a pena? Claro que vale a pena. É uma pessoa. Que bom. Olha o trabalho lindo. Mas então é por aí, gente, tá? Estamos aqui esperando qualquer consulta. Fiquem à vontade. Tem as meninas também. Nós temos um fuso horário de mais 5 horas. Qualquer dúvida, fala com a Juliana. Falem com a Esté. Certo? Tem os outros brasileiros. Tem a Natália em Ponte La Reina. Tem a Jussara em León, tem a Patrícia em Astorga, tem Mário José Luiz em Molina Seca, tem a Jove que está aqui hoje no Cisto, e em breve nós vamos ter o Augusto e o nosso Zé Miguel. Então, breve, vamos ter mais gente aqui, tá bom? Obrigadão. Tamo junto. E eu espero o próximo convite, hein? Não vão me cortar, hein? Com certeza, tem muita coisa para se falar ainda, viu? Ótimo. Um beijo. A live fica gravada, pessoal. Um abraço. Beijo.
Muito Tchau. obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Esther, hein? Obrigadão, valeu. Tchau.